Bom dia, queridos amigos. Que a paz divina esteja no coração de todos, convidando-os a elevar o seu pensamento para que a gente junto possamos buscar os eflúvios desses amigos tão queridos que nos sustentam a cada dia. Nós hoje vamos ler o item 13 do capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, mundos de expiações e de provas. Que vos direi dos mundos de expiação, que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais? A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram seu progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem um índice de grande imperfeição moral. Por isso, os colocou Deus num mundo ingrato para expiarem aí as suas faltas mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formados de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semicivilizadas, construídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais não podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram noutros mundos, donde foram excluídos em consequência de sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos causas de perturbação para os bons. Tiveram de ser degradados tiveram que ser degradados por algum tempo, para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levam consigo inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos que o adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, essas raças é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. É que há neles mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas características e contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. Convidamos a todos, neste momento, a elevar os pensamentos para que a nossa prece alcance as vibrações dos espíritos amorosos que sempre estão prontos a nos auxiliar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Jesus, ilumine os nossos pensamentos, para que o Evangelho possa ampliar o nosso olhar
em relação à fraternidade, ao amor, que tanto precisamos desenvolver em nós, em relação aos nossos irmãos que caminham conosco nesta programação existencial. Que o Senhor nos ajude, nos ampare, nos dê força e coragem, que assim seja. Queridos amigos, nós estamos falando dos mundos de expiações e de provas. Talvez para nós seja mais fácil falar desses mundos, porque esses nós já o percorremos. Já tivemos vivências importantes que nos trouxeram a possibilidade de encontrar Jesus, de buscar no Mestre tudo aquilo que nós tanto necessitamos, almejamos, para que nós nos tornemos melhores. E aqui Kardec começa o item 13 dizendo: que vos direi dos mundos de expiação, que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais? Então, nós, se observarmos esse mundo que nós nos encontramos, nós vamos perceber as grandes diferenças evolutivas que convivemos, que relacionamos, pela impetuosidade, pela violência, pela agressividade, pelos exageros, pelo luxo, pela miséria. Tudo isso vai nos mostrar o nosso cenário aqui da Terra. E nós sabemos que a Terra ela oferece um dos tipos de mundos ainda expiatórios para muitos, cuja essa variedade é infinita, mas nós precisamos entender também que o caráter dos espíritos que aqui se encontram também tem manifestações de forma diferente. E nós percebemos, que muitos espíritos que têm tido aqui uma oportunidade de reencarnar para modificar a sua perversidade, mas também para buscar recursos que o farão perceber as oportunidades que Deus lhe dá para que eles possam desenvolver as suas qualidades e também tocar os corações para que estes possam ter força para avançar num nível mais nobre de inteligência. Então, nós pensamos que nós estamos aqui junto a irmãos que somos melhores ou que somos piores. Nada disso. Nós trazemos qualidades inatas que precisam ser analisadas por nós para que nós possamos também buscar na lei de progresso, na lei do trabalho, recursos que vão nos fazer com que a gente amplie nossa vontade de crescer. Nós estamos também mergulhados, como nos diz aqui o Evangelho, nos numerosos vícios que constituem, que mostram para todos nós a grande imperfeição moral dos nossos irmãos ou de todos nós, em gradações diferentes. Por isso, muitas vezes, nós achamos que esse mundo, que um Deus que é ingrato, que vai fazer com que essas expiações nos mostrem de forma muito mais nítida as misérias da vida, que mostra para nós a ausência das conquistas valorosas no bem. Então, nós temos visto que nem todos os espíritos que estão aqui na Terra, eles estão aqui em provas ou em expiação, mas em provas sim. E entre provas e expiação existe uma grande diferença. A expiação, muitas vezes, é aquilo que nós vamos ter que cumprir com a lei, aquilo que a lei nos impõe, que não podemos nem escolher. Nós estamos expiando um passado difícil porque nós não conseguimos nos alinharmos com o pensamento
que levaríamos a cumprir tudo aquilo que as leis de Deus vêm nos ensinando. Que leis são essas? Por exemplo, que direito eu tenho de matar uma pessoa? Que direito eu tenho de violentar uma pessoa? Que direito eu tenho de tirar a minha vida? Isso terá respostas bem expressivas na nossa estrutura mental. É preciso refletir quais são as nossas ações no bem. Muitos de nós estamos percebendo que muitos espíritos saíram da sua infância e estão reencarnados aqui na Terra, em busca de uma educação. E nós sabemos que a educação também se faz pelo exemplo, se faz pelo contato daqueles que já aprenderam e eles acabam nos ensinando. São os professores naturais da vida, muitas vezes os pais que tiveram coragem de nos receber, mães que nos agasalharam. E nós vamos ver então que nesse processo de evolução e de misturas de situações evolutivas, nós encontramos com raças que são semicivilizadas, que são espíritos que estão caminhando em busca da via de progresso. Ainda têm dificuldade para entender que as dores são instrumentos de progresso, que as lutas são instrumentos de progresso. E aqui Kardec nos mostra que são elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco ao longo de períodos seculares. Não é de uma reencarnação só, é de períodos seculares, que alguns podem ter alcançado o aperfeiçoamento intelectual, que fazem parte também dos povos mais esclarecidos. Então, todos nós temos a oportunidade de aprender, observando, refletindo, vendo exemplo. Agora, já os espíritos em expiação, eles têm que olhar com outros olhos, porque seus comportamentos ainda são mais exóticos. O Evangelho diz essa expressão, são exóticos na Terra. Já viveram noutros mundos, donde foram excluídos, em consequência de sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos causas de perturbação para os bons. Nós também estamos vendo isso na Terra. Então, muitos que aqui se encontram têm essa obstinação para o mal, que a gente fala, não, como é que pode uma pessoa matar um pai, um filho, um irmão, uma mãe? E esses espíritos, eles foram degradados para que eles pudessem aprender e, por algum tempo, viver no meio de espíritos que poderiam dar-lhe as mãos. Mas nós tivemos também espíritos degradados que, por algum tempo, para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que esses últimos avançassem. Veja como é importante isso. Por mais difícil que seja ainda o comportamento moral de um espírito, ainda há sempre alguém que está atrás, em situações piores. E nós vamos ver que esses espíritos, eles que vão ajudar aqueles que estão mais atrasados, eles trazem a missão de fazer com que esses espíritos avancem. De que forma? Dando oportunidade para que eles se eduquem ou elevem as suas consciências, porque nós sabemos que a consciência é um atributo do espírito, todos temos. E nós também trazemos dentro de nós o germe do conhecimento que vai expandindo dia a dia por as experiências
que cada um de nós vamos vivenciando, nós vamos encontrar então aqueles espíritos que passam por suas punições. Esses espíritos passam por suas dificuldades porque eles estão vivendo junto com outros que são mais inteligentes. E eles se esforçam. E é por isso que muitas vezes, até com algumas patologias, mas eles se esforçam por aprender. E aí o Evangelho diz, por isso mesmo, para essas raças, é que de mais amargor se reveste os infortúnios da vida. Nós sabemos, pela própria Gênese, que a evolução ela não dá saltos. E a formação das raças vem de acordo com as experiências mais rudimentares ou mais elevadas que o espírito já vivenciou. E o Evangelho diz, é que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pela contrariedade e desgosto do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. Então, nós vamos ver que essa condição é uma condição que todos nós ainda precisamos trabalhar, perceber dentro de nós, quando nós sentimos o valor da oportunidade que Deus tem nos dado. Então, a gente pode entender que todos nós temos que diminuir, veja bem quanto isso é importante, todos nós temos que diminuir a qualquer tipo de discriminação ou preconceitos em alguns momentos da vida que nós temos vivenciado, que vai nos dar um olhar da importância da fraternidade e da solidariedade cristã. Allan Kardec nos coloca uma nota na Revista Espírita dizendo: hoje creem e sua fé é inabalável porque assentada na evidência e na demonstração e porque satisfaz a razão. A razão, eu só vou desenvolvê-la quando eu tenho um conhecimento que seja lógico. Então, essas raças, esses espíritos que passam por essa trajetória, eles vão evidenciando situações na sua inteligência, no seu pensamento, que amplia a razão, que é uma faculdade. Então, nós encontramos hoje, vamos dar um exemplo de nós, como espíritas, nós já temos fé, nós já acreditamos, e a prova que nós temos força para que nós possamos nos tornarmos melhores e domarmos as nossas inclinações é quando nós vamos compreender a prática das máximas do Cristo, olhando para todos os homens como irmãos, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo que é Jesus. É assim que nós vamos crescendo, é assim que nós vamos saindo de um mundo de expiação, provas, para entrarmos num mundo de regeneração. E hoje nós estamos recebendo grandes oportunidades de conhecer Jesus, que vem nos revelar um caráter diferente, um caráter de amor, de fé que a sua doutrina veio nos ensinar. É preciso que a gente saia dessa rebeldia em relação às leis de Deus. E são nessas rebeldias que nós percebemos quem são os espíritos que ainda estão em expiação. Porque aqueles que já passaram por esta fase entram nas situações de provas. Talvez muitos de nós estamos vivenciando
um período provacional que tem nos estimulado a procurar Jesus, que tem nos estimulado a procurar uma religião, seja ela qual for, mas aquela que me esclarece quanto espírito, me torna um ser mais compreensível. E Santo Agostinho mostra nesse item que esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Essa é a lei da misericórdia. Nós, todas as vezes que estamos numa situação expiatória, ou que recebemos um filho, um irmão, alguém na nossa família que traz uma expiação mais grave, nós usamos de compaixão. Nós buscamos o recurso da prece. Nós buscamos na fé o amor para que a gente possa auxiliar aqueles nossos irmãos. As expiações, muitas vezes, são esperanças de progresso para o espírito, porque Deus não nos pune, Deus nos concede uma nova oportunidade para que a gente possa viver o bem, o amor e a caridade. Nós gostaríamos de deixar essas reflexões pedindo a Jesus que ampare cada um de nós e que nós possamos sentir o valor desta existência. Jesus, que nesta hora sublime possamos receber o passe que vai nos fortalecer. Fortalecer o nosso pensamento, a nossa inteligência, a nossa consciência. Que a misericórdia do vosso amor envolva o nosso pensamento e abrande os nossos sentimentos. Pedimos pela fluidificação das águas que se encontram conosco, para que elas possam ser dotadas de energias renovadoras, cujo bem e o amor há de estar presente nesse momento em nossas vidas. Agradecendo a Deus por tudo que tem nos dado, deixando o abraço amigo aos corações que acompanham o nosso Evangelho, pedindo que as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, chegue até você, abastecendo os seus pensamentos e o seu coração de amor e fé. Que assim seja.